32 graus é a temperatura. Rádio Vila Maria FM 87.9 no ar, programa Vila Maria em Foco, fazendo companhia para você até o meio-dia. Até às 11 para Atacarejo Compre Bem, Via Sul Concretos, Cereais Mariense, Padaria, Confeitaria e Lancheria Bom Gosto, MV Odontologia, Ana Terra Seguros e também Broco Contabilidade e Assessoria. Uma excelente manhã de terça-feira, um ótimo dia, bom início de semana para você que está aí na companhia da 87.9 FM. Bom, conforme anunciamos no início do nosso programa, temos nesta manhã, ao vivo e a cores, a presença do detetive Christian Carraro. Está o nosso parceiro aqui da Rádio Vila Maria FM, também anunciante aqui da rádio, e todo mundo curioso, né, para saber como assim detetive, como é que funciona, como é que não deixa de funcionar, enfim. Christian, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Vila Maria FM. Muito bom dia, João, muito bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aí com essa novidade que nós estamos trazendo aí para a região. E para mim é uma satisfação estar aqui na Rádio Vila Maria, nossa parceira sempre. Cara, estamos aí pro que der e vier. Bom, para o pessoal entender, Christian, a gente teve algumas perguntas já que mandaram pelo WhatsApp, e a principal delas, que vai ser a primeira que vou lhe fazer, é legal o trabalho? Sim. Bom, o trabalho de detetive particular, né, na verdade a gente está vindo e quebrando um certo conceito que se tem sobre o detetive, né? Quando a gente fala que é detetive, o pessoal já pensa, é coisa de filme, Sherlock Holmes. Ou a primeira pergunta que te fazem é o seguinte, pega muito adultério, né? Que acha que detetive particular trabalha só nisso. Antigamente não se existia uma legislação sobre a profissão de detetive, né? Hoje ela existe, é a Lei 13.432, né? Que ela já está em vigor, então a gente trabalha dentro das formalidades dessa lei. O detetive particular hoje é um trabalho totalmente legal, tá? E ele dá um leque para se trabalhar em vários âmbitos, por exemplo, o meu foco hoje é assessoria para advogados, no quesito de levantamentos de provas para processos, né? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa contrata um advogado, está com problema trabalhista, está com problema familiar também, ou até criminal, né? E muitas vezes o próprio advogado ele não tem muito tempo de sair do escritório, ir lá, fazer levantamento de provas, e então a gente vem com esse serviço, né, que é o levantamento de prova para processos, casos pessoais, né? Por exemplo, eu tô com problema, eu quero encontrar um parente que eu só tenho o nome dele. A gente faz todo esse trabalho de busca. Eu tô com um problema pessoal de caso de traição também, né? Eu acho que meu marido tá me traindo, minha esposa tá me traindo. A gente faz esse trabalho, investigação empresarial, né? Eu acho que meu sócio está me passando a perna, eu acho que meus funcionários estão me roubando. Análise de documentos, né? Muitas vezes, eu estou entrando numa licitação e eu acho que estão me passando a perna, ou eu estou fechando um negócio com uma empresa e eu acho que... né? Então a gente faz toda a análise de documento, de assinatura. Então não é simplesmente aquele mito que detetive particular ele só investiga casos de adultério, é coisa de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é uma fantasia, né? Hoje é um nome, você vai tratar em detetive particular. Inclusive eu leio muito Sherlock Holmes. Mas é um trabalho, vamos dizer assim, que ele tem uma extrema importância, né, como qualquer outro trabalho. E ele abrange um leque de várias opções dentro de investigação particular. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Você está com um problema na sua empresa, né? Ou o advogado precisa levantar a prova de um funcionário de uma empresa que está lá, que botou atestado, não vai trabalhar, e esse funcionário está trabalhando em outra empresa ou está dando migué, né? A gente chama o famoso migué, não vai trabalhar. Geralmente, a Secretaria de Segurança Pública ela não faz esse tipo de investigação, né? A Segurança Pública ela faz investigação, a Polícia Civil ela faz investigação no que compete ao Estado. Crime, tráfico de drogas, tudo isso. A gente entra numa coisa mais privada, mais pessoal. É lógico, tem muitos casos também que, por exemplo, os pais contratam, eu acho que meu filho está usando droga e está andando com má companhia, eu queria que tu fosse atrás dele para dar uma investigação. A gente faz esse tipo de serviço. Mas compete mais a parte pessoal, privada da pessoa, né?
Bom, pelo que eu entendi, Cristian, e me corrija se eu estiver errado, né? Adultério, no caso, Traição. é traição, mas é o menos procurado hoje em dia, né? Não, até assim. Ou Ó, tem bastante. é um dos mais procurados. É um dos mais procurados. Só que eu confesso que assim, ó, eu faço, não tem problema nenhum, mas não é muito minha intenção fazer. Por quê? Como eu moro numa região, Marau, Vila Maria, Casca, essa região, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, eu já digo que eu não faço investigação para amigo. Principalmente nesse quesito, porque às vezes tu vai lá, tu faz a investigação, tu descobre a traição, aí daqui uns 2, 3 meses o casal tá de bem e tu passa tu é o cara ruim. Então eu não faço muito questão, né? Hoje tem vários métodos para se descobrir uma traição e tal. Claro que se a pessoa me procurar e contratar, a gente vai fazer. Lógico, não tem problema nenhum. Mas não é um caso que eu busco muito fazer. Meu foco mais é empresarial, assessoria para advocacia, mais nessa área, assim. Bom, e são todos, pelo que você comentou aí, são, digamos, é tudo legal, né? Sim. É tudo legal depois, tanto que senão, tá acontecendo um processo, precisa montar, buscar provas, é tudo respaldado na lei para que possa ser usada depois nos tribunais, por exemplo. Tanto é que eu hoje sou credenciado pela ANADIB, que é a Associação Brasileira de Detetives, né? Então, geralmente também, antes de qualquer investigação, é feito um contrato, né, justamente para garantir o trabalho realizado e o sigilo absoluto do caso, que é uma coisa que eu prezo muito, é o sigilo. Né? Eu posso até dar exemplos de caso, mas tu jamais, tanto é que um dos nossos juramentos, nem sobre tortura, a gente dá nomes de quem nos contrata. Porque muitas vezes a pessoa, ela é uma pessoa que ela tá na mídia, ela não quer aparecer, muitas vezes até devido a um processo, ela não pode aparecer. Então, todas essas provas que a gente faz, além do sigilo, é feito um contrato, né? O meu trabalho ele é associado a uma federação e todo o processo levantado, tanto é que assim, o que acontece? Por isso que a gente trabalha dentro da lei. Muitas vezes, no caso até mesmo de traição, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa me procura e diz, eu quero hackear o WhatsApp do meu namorado ou da minha namorada. Eu quero hackear o Facebook, eu quero hackear o telefone. Quando as pessoas me pedem isso, eu digo, eu não faço. Hoje existem programas para fazer? Existem. Mas eu não faço por quê? Porque isso, se tu vai usar no caso de um processo, a lei ela não vai usar isso como prova. Porque até a própria polícia hoje, para fazer o rastreamento de um telefone, precisa de uma ordem judicial, da liberação da operadora, tu entende? Então eu não vou fazer. Como teve caso, e outra, existem programas? Existem. E também não é bem assim para tu hackear um WhatsApp, para tu hackear um telefone, porque eu te digo assim, muitas vezes já aconteceu de pessoa, mas eu conheci um detetive lá de Caxias e Porto Alegre que me hackeou. Daí ela manda as conversas, os print, o desenho, assim, o print é perfeito da montagem, né? Mas os caras querem de botar o detalhezinho do horário, então tu pega esses furinhos. Que eu trabalho hoje de detetive que é muito detalhista, é muito detalhezinho que passa despercebido. É muita coisinha assim. Então assim, eu não jamais, por exemplo, eu preciso bater foto do meu namorado, que ele tá lá na casa dele, eu preciso que tu entre lá. Eu não posso entrar na propriedade de uma pessoa, eu não posso invadir o espaço de uma pessoa. Então a gente trabalha dentro da lei e jamais vai fazer algo errado, até porque se fizer algo errado, essas provas não vão servir na justiça perante prova. Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. É a mesma coisa que, por exemplo, às vezes o pessoal usa muito, né, o tal do grampo telefônico, né? Isso. Digamos, tô conversando, vou ligar pro Christian, né? Vou te dar um exemplo. Uhum. Liguei para ti, tô gravando a nossa conversa. Uhum. Não vale absolutamente nada para a lei depois, né? Vale. Vale? Vale porque assim, o que é considerado crime? Se você não sabe que eu tô te gravando, por exemplo. Sabe, isso vale. Vale? Vale. Porque assim, João, o que vale para a lei? Você pode gravar qualquer conversa entre 4, 5, 10 pessoas, desde que você participe da conversa. Você esteja ciente, você está participando. O que não é permitido por lei, né, quem trabalha com investigação, é você gravar, por exemplo, assim, eu gravar uma conversa tua com outra pessoa. Eu não tenho autorização para isso. Entendeu? Porque você não vai estar sabendo e outra pessoa não vai estar sabendo. Agora, eu posso gravar a conversa no qual eu participo. Eu posso me gravar. Eu tenho autorização. Eu estou me autorizando a me gravar
dentro dessa conversa. Então, uma conversa, desde que você participe, você pode gravar. Tanto é que hoje existem inúmeros aplicativos de telefone que você baixa para gravar justamente ligação, né? Quando uma operadora, por exemplo, te liga, essa ligação está sendo gravada. Né? Ela está te informando, mas ela é autorizada porque a atendente que está te atendendo, ela está se gravando. Então você não pode gravar conversas de terceiros, na qual você não participa. Agora, numa reunião que você tiver 5, 10, 20, mas você participa, a gravação tá de boa. No caso das operadoras, elas nunca mandam a gravação quando você solicita. Apesar disso, mas para eles está gravado. Para eles está gravado. Tá gravado. Bom, a questão, por exemplo, o pessoal está perguntando aqui também, né? Quais são os equipamentos usados, assim, se é que pode falar, né? Hoje tem inúmeros equipamentos que se usa, né? Tanto quanto... Hoje, a tecnologia, eu digo assim, ela faz parte do serviço do detetive. Você tem que ter uma máquina boa. Você tem, por exemplo, a gente trabalha hoje com escutas... Por exemplo, assim, eu tenho um aparelhinho que ele é um rastreador, né? Ele é do tamanho de um botão de camisa. Então, que você consegue rastrear veículo, que você consegue rastrear telefone. São vários equipamentos hoje. Microcâmeras que você usa. Cara, são inúmeros equipamentos hoje tecnológicos que você pode usar, desde que você participe, é lógico. Você tem como gravar a pessoa, filmar. Porque hoje a prova que a gente levanta é através do quê? Fotos, filmagens e áudio. São as 3 principais provas que a gente trabalha, né? Então, e até eu digo assim, o pessoal acha que é um trabalho fácil. Cara, fácil não é porque ele te desafia todo dia, porque todo caso é diferente um do outro. Você pode pegar vou dar um exemplo que a gente começou a falar sobre traição ou investigação empresarial. Você pode pegar 3, 4, 5, 10, 20, 100 casos. Nenhum vai ser igual ao outro. Todos vão ter dificuldades, então vai ser aquela coisa assim, a dificuldade ela aumenta conforme o caso. E o pessoal diz, mas é fácil, cara. Fácil não é, porque imagina assim, tu tem que, por exemplo, o cara te contrata para investigar o sócio dele. Aí o sócio dele vai tirar uma semana que vai viajar. Aí tu não sabe a rota que o cara vai fazer. Tu tem que ir atrás. Às vezes a vida do cara começa às 4 horas da manhã, como para muitos brasileiros. Então 4 horas da manhã tu tem que estar de pé seguindo o cara. Às vezes ele vai para um local, para uma reunião, e tu tem que ficar de campana lá. Às vezes tu fica de campana 4, 5, 10, 12 horas. Entendeu? E esperando para aquele momento daquele registro, e tu tem que estar atento, porque às vezes o registro é muito rápido. Às vezes a pessoa passa ali, se tu perdeu aquele registro... uma piscada se foi. 10, 12 horas às vezes que tu perde porque tu deu uma de bocó, vamos dizer assim, e perdeu o registro, entendeu? Então é um trabalho que ele tem que estar muito atento e é 24 horas por dia. O pessoal está perguntando aqui, por exemplo, sobre, digamos, situações já passadas, casos antigos, digamos assim, né? Ocorreu lá um episódio, uma investigação que chegou a uma determinada conclusão e parou por aí, encerrou-se o processo e tal. Se você trabalha também nisso, digamos, vamos revisar um caso que já foi. Sim, a gente faz... Ele pode ter ocorrido há 10, 20 anos, não tem problema, né? A única coisa que a gente coloca é o seguinte, por exemplo, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma parceria muito boa com o pessoal da Polícia Civil ali do Manaus, com o pessoal da Polícia Militar. Então a gente tem um contato muito bom, né? Porque, por exemplo, para casos criminais, onde, por exemplo, envolve homicídio, envolve uma morte ali e tal, suspeita, eu tenho que ter autorização do delegado para entrar no caso. Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo, como já aconteceu comigo, né? Me contrataram para reabrir um processo de um homicídio que ocorreu há 7 anos atrás. Tá? Eu faço, desde que o delegado me autorize. Tanto é que na época eu conversei, tranquilo, tu entende? Por quê? Porque como é um processo que está, como é uma investigação que está dentro do Estado, que é o Estado que investiga, eu não posso fazer nada que venha prejudicar. A gente tem que estar ali para acrescentar, para melhorar, tu entende? Mas a gente faz qualquer tipo de investigação, seja ela de 5, 10, 20 anos atrás, a gente busca novas pistas, busca novas... E não tem limite para investigação. A diferença do privado para o público é que o privado eu não tenho limite.
Eu posso ir até onde eu achar que devo ir, dentro da lei. Não vou fazer nada fora da lei, mas eu posso ir além do que se imagina, né? Por exemplo, assim, ó, eu posso trabalhar mais horas, eu posso ir nos lugares mais longe, eu posso ir buscar novas coisas que de repente dispõe de recursos talvez que o público não tenha. Né, que a segurança pública não tenha. Então ele me dá um leque maior para buscar isso. Bom, nesse caso aconteceu algum desfecho diferente daquilo que, digamos, essa investigação que você fez aí, que foi um caso que já havia sido julgado, digamos assim, passado. Houve um desfecho diferente daquilo que chegou à conclusão? Assim, o que acontece? Uma investigação hoje, o pessoal, geralmente, eles querem uma coisa rápida. E não é assim que funciona, né? Então, por exemplo, assim, aí entra a questão. Tu vai pegar hoje a segurança pública, por mais que tem algumas limitações, mas ela tem recurso bom. São vários investigadores, tem o delegado de polícia, tem o chefe de investigação que, né, montam toda uma operação estruturada que é de inteligência excelente. Às vezes demora, porque se tu vai pegar um índice hoje no Brasil, eu não lembro se é de 80 a 85% dos homicídios no Brasil não são solucionados. É um número alto. Então o que acontece? Esse caso é um caso que não se teve uma conclusão ainda, porque demora, porque tu imagina assim, passaram-se 7 anos, naquela época, com toda a estrutura que tinha, foi investigado, não foi se achado nada, então tu tem que ir aos poucos, não é uma coisa assim, eu vou pegar hoje, semana que vem eu vou resolver, tu entende? Então tu tem que montar todo um projeto, tu tem que andar conforme o tempo, o que eu digo assim, às vezes eu tenho que conversar com uma pessoa que estava envolvida naquela época, né? Aí eu sei que ela não tá num dia legal, não é o momento de eu conversar com ela. Então eu vou esperar um tempo, vou esperar 2, 3 dias, vou lá, vou conversar, vou ver se de repente ela muda alguma coisa do que foi falado naquela época. Então tem esses caminhos a seguir, né? Não é uma coisa assim, às vezes o pessoal, eu preciso de um detetive porque aconteceu tal coisa e quando que tu me entrega os resultados? Eu digo, olha, o resultado ele pode demorar de 24 horas a 2, 3 meses. Eu ando conforme, né, o investigado anda. Eu ando conforme vai a investigação. Eu não posso dizer, amanhã eu vou resolver, daqui 2, 3 meses eu vou resolver. De repente amanhã eu acho uma pista que eu resolvo amanhã. De repente daqui eu fico uma semana trabalhando e não acho nada. Aí depois de uma semana, na minha frente acontece uma pista ali que eu fecho o caso. Então depende muito da situação, é de caso para caso. E na questão de valores, por exemplo, eles são de acordo com o trabalho, o tempo de trabalho, como é que funciona a questão? Sim. Por exemplo, 10 casos empresariais vão ser 10 valores diferentes. 10 casos de adultério vão ser 10 valores diferentes. E eu explico porque às vezes tu sabe bem como é que é, né? Às vezes o pessoal, mas é caro, né? Mas é caro para quem? Porque assim, eu te digo, hoje o valor, a pessoa me procurar, eu preciso... Vou dar um exemplo aí, eu preciso... meu sócio tá me passando a perna, meu marido tá me traindo. Não, eu faço. Tá, e quanto é que tu cobra? Primeiro, eu gosto que a pessoa me passe um histórico do que tá se passando, do que tá acontecendo. Eu faço todo um histórico para mim poder fazer um mapa disso. Então, por exemplo, eu não posso passar um valor fixo, porque, por exemplo, vamos dizer assim que a mulher do João tá traindo o João. Tá? E tu me contrata para ir atrás dela. Se ela é uma pessoa que ela mora na cidade, ela fica ali, ela trabalha ali, cara, é um valor, correto? Agora, se ela é uma pessoa que toda semana ela viaja, toda semana ela, vamos dizer assim, eu já peguei caso, meu marido tá me traindo, beleza. Eu vou pegar um histórico, ele viaja todo final de semana para Erechim. Então, eu tenho esse deslocamento para Erechim, eu tenho que me hospedar no mesmo hotel que ele se hospeda, eu tenho que frequentar o mesmo restaurante que ele frequenta, eu tenho que ir para a mesma balada que ele for, porque eu tenho que estar atrás dele, correto? Então eu não posso cobrar, então é caso de caso, valores dependem muito de caso, é muito de caso para caso, não tem um valor fixo assim, mas geralmente não são valores assim que, é um absurdo, né? E outra que também não é, geralmente como é que a gente faz um contrato? Geralmente a gente estuda o caso, 50% do valor na entrada da assinatura do contrato, 50% posterior quando se entrega as provas vamos dizer, da não traição ou da traição. Por que acontece da não traição ou traição? Muitas vezes a pessoa, minha mulher tá me traindo.
eu preciso te contratar para ir atrás dela. Eu digo, sim, mas tu acha que ela tá te traindo ou ela tá... Não, ela tá me traindo. Bom, se tu sabe que ela tá te traindo, tu não precisa de detetive. Em primeiro lugar, né? E muitas vezes acontece de tu ir atrás, ficar 1 semana, 2 semanas atrás da pessoa e tu comprovar que a pessoa não tá fazendo nada de errado. O cara vai pra reunião, sai da reunião, vai pra casa, vai pro futebol, joga o futebol, toma uma cervejinha, vai pra casa, não faz nada de errado, tu entrega as provas. Não, mas eu tenho certeza que ele tá. Não, mas tá aqui as provas, olha, 2 semanas seguindo ele não está. E a pessoa, então é muito complicado esse negócio de... Então por isso que eu digo assim, ó, a verdade ela nasce através das provas, né? Então é por isso que eu trabalho muito nessa questão de provas, levantamento mas em questão de valores é muito de caso para caso. Bom, a questão da privacidade que você me falou é um ponto primordial do seu trabalho, pelo que eu entendi, né? Tanto que a gente não vai citar nomes, enfim. Você está hoje colocando a sua cara à mostra, né? Todo mundo te conhece, sim. Enfim. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas uma boa parcela da nossa região já te conhece. Mas tem uma equipe também junto com você, né? Sim, você é, digamos, detetive Carraro, é o Christian Carraro, e tem uma equipe trabalhando juntos também, que essa equipe ninguém sabe quem é. E ninguém vai saber quem é, né? O que acontece? Toda empresa ela precisa de uma vitrine, né? A mesma coisa se for falar hoje Rádio Vila Maria, a vitrine que vem é o João Arthur, né? Então, ele precisa ter alguém que faça contato com o cliente, precisa ter alguém que vá lá e faça um orçamento e passe um contrato, tu entende? Então, assim, por exemplo, como a gente foca muito na área de advogados, né? Até eu digo assim, por exemplo, você que está com um processo hoje, que pegou um advogado que está, às vezes o cara até indica para advogado, né? Olha, tem um cara ali, é detetive, até para andar mais rápido o processo muitas vezes, porque às vezes o processo não anda por falta de provas, né? Então a gente dá agilidade nisso. Então o que acontece? Hoje se tem eu faço ainda alguns trabalhos de campo, né? Que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, né? Que eu digo assim que o descobrir é o bacana. Teve casos assim, João, que por exemplo o cara me contratou, 1 semana de trabalho. E eu fui nessa 1 semana, juntei as provas que precisava, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia. Tanto é que eu fiquei mais 1 semana trabalhando para ele, sem alteração de valores, nada, porque eu digo, não, eu quero ir até o fundo agora para pegar mais uma coisinha, para ter a certeza de 100%. Porque o achar é a mãe de todos os erros. A pessoa não pode achar, ela tem que ter certeza, né? Mas se tem uma equipe hoje, então tem assim, por exemplo, você me contrata, né? A pessoa que vai trabalhar para mim, ela sabe quem tem que investigar e o que tem que investigar, mas ela não vai saber quem contratou. E você que contratou não vai saber quem vai estar na rua. Então, às vezes, vocês vão se passar na calçada ali, um do lado do outro, nenhum vai saber do outro. Por quê? Justamente por causa do sigilo. Justamente por causa que, para mim, é assim, é primordial, é o sigilo. Entendeu? Às vezes, porque muitas vezes a pessoa, eu quero fazer essa investigação, mas eu não quero que fale para ninguém. Justamente, o contrato garante o sigilo absoluto. É por causa da ética, né? Que ética teria um profissional tu me contratar por uma investigação particular e Vila Maria inteira saber? Aí já não se torna particular, se torna público. E eu não trabalho com investigação pública, eu trabalho com investigação particular. Bom, quem contratá-lo vai ter certeza que a privacidade está garantida. Nem para minha esposa. Eu conto as pessoas que ela sabe aonde eu vou trabalhar, a empresa, mas ela muitas vezes ela não sabe quem que é. Claro, ela me ajuda muito, né? Ela me ajuda muito nesse quesito, porque ela é uma pessoa fantástica, mas muitas vezes ela não sabe quem me contratou ou por que me contratou. Ela sabe mais ou menos ali do que é, sobre o que quer, mas não quem. Bom, faltam 28 para as 11, né? Nosso tempo já estourou, na verdade, né? Mas é tão interessante que vale a pena um pouco mais. Christian, para a gente fechar, eu vejo que frequentemente, você também é uma pessoa que presta muito serviço de segurança. Sim. Artistas, principalmente, aí a gente vê as suas fotos aí com grandes nomes, né? Celso Portioli, nacional, aí você Ratinho, trabalha também com essa turma? Sim, é um trabalho que a gente traz além de detetive, é a segurança pessoal e familiar, né? Que eu chamo hoje o guarda-costas, que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu venho de uma experiência de anos já, eu trabalhei já com Ratinho, Celso Portioli, Roberto Justus, Leandro Hassum, Rita Cadillac, Dedé Santana, vários nomes aí, né?
a gente já trabalhou de segurança pessoal. Então a gente oferece esse trabalho também de segurança pessoal e segurança familiar. Então, por exemplo, às vezes, o empresário... Cara, a gente sabe que hoje o empresário, às vezes, ele é visado, né? E a criminalidade, ela diz, o crime ele se chama crime organizado justamente porque ele é organizado em vários setores. Né? A gente teve há pouco tempo aí em Marau um assalto até uma residência onde fizeram reféns e tal, que graças a Deus os bandidos vieram a óbito, né? Porque eu tenho aquela frase assim, é um a menos para incomodar, né? Então assim, só que o que acontece? Eles não, geralmente o crime organizado ele não chega e vai assaltar o teu comércio, isso aí é coisa de malandrinho. Tem muitos assaltos grandes que os caras estudam a tempo, eles passam 2, 3 meses cuidando, eles passam 2, 3 meses às vezes estudando o movimento, entrada, saída, para fazer um assalto grande. Então às vezes o empresário ele é muito visado nesse ponto, o cara que ele tem muitos bens, ele é visado. E às vezes ele tem que fazer uma viagem, mas a minha esposa e meus filhos ficarem em casa, e eu não tenho, ele fica com aquela insegurança. Então a gente faz todo esse processo de segurança da família. Às vezes o próprio empresário, vai viajar, eu vou para uma reunião em São Paulo, eu vou para uma reunião em Santa Catarina. Mas eu não conheço muito lá. A gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, de guarda-costas até a reunião. Ele vai tranquilo, volta tranquilo. Então a gente faz essa parte também eu não digo nem segurança pessoal, é um trabalho mais de guarda-costas mesmo, de cuidar da pessoa em si ou do próprio bem, né? Eu tenho um mercado ali, eu vou fazer um evento no meu mercado, meu mercado, meu shopping, minha loja está de aniversário. Eu sei que vai dar um movimento grande, aí eu preciso um segurança para botar aqui. A gente faz todo esse trabalho também, de chegar lá, faz toda a estruturação de segurança, a movimentação de pessoas e essa coisa assim. Formas de contato que o pessoal tem tanto para o detetive Christian Carraro quanto para o serviço que você oferece, de segurança, enfim. Bom, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que lá é AG_Carraro, né? Ou através do Facebook, pode me mandar convite lá, eu aceito, é Christian Carraro, só botar lá Christian Carraro lá, vai estar um careca bonitão lá. Né? É uma controvérsia, né? Ou através do telefone 54996651297, 996651297, é o WhatsApp, pode me chamar, conversar. 24 horas por dia não tem problema. Às vezes muitas vezes acontece de eu estar numa reunião ou eu estar fazendo um trabalho, a pessoa me mandar uma mensagem, eu vou dar uma demoradinha ali, mas respondo todo mundo. Respondo todo mundo dentro do possível, a gente responde. Então, quiser mandar um WhatsApp, quiser entrar lá, mandar uma mensagem no Messenger, é bem tranquilo, a gente tá disponível. Maravilha. Detetive Christian Carraro, prazeraço receber o amigo aqui. Saúde e sucesso sempre. Obrigado por essa parceria também aqui com a Rádio Vila Maria FM. Eu que agradeço o espaço, João, para mim, fantástico. Nós nos conhecemos há anos já, né? Não vamos dizer quantos, porque senão... não vamos dizer. Mas eu vou sair daqui, eu vou te dizer assim, eu vou sair daqui com um trabalho a mais, que é investigar o porquê que eu tô com a barba branca e você continua novo. Eu vou ter que fazer essa investigação. Mas eu agradeço o espaço, Vila Maria, parceiraça sempre. Vamos continuar parceiro por muito tempo, né? Se Deus quiser. E a gente se deixa à disposição aí de todos, né, que quiserem tirar suas dúvidas, né? É o que eu digo, às vezes o pessoal não manda mensagem achando que conversar a gente cobra. Não, orçamento, conversar a gente não cobra nada. Quiser tirar dúvida, a gente responde, a gente não cobra nada também. É só o serviço se a pessoa desejar, né? Se ela desejar. Porque às vezes me manda, como é que é isso não é isso, tal e tal e tal. Mas como é que tu cobra? Eu cobro se tu der ok na investigação, a gente assina o contrato, aí beleza, aí é outra conversa. Então, quiser tirar uma dúvida, quiser conversar, a gente está disponível aí também para tirar todas as dúvidas. Maravilha. Grande abraço, saúde e sucesso sempre. Show de bola, valeu, obrigadão. 23 minutos, faltando para as 11 horas da manhã, temperatura de 33 graus, Vila Maria em Foco.